Nem todo barco que te acolhe foi enviado por Deus, e alguns estão te levando direto para o naufrágio. Cuidado com os barcos dessa vida que parecem seguros, mas estão cheios de brechas invisíveis. Em 1912, o Titanic foi anunciado como inafundável, uma verdadeira obra-prima da engenharia da época, luxuoso, forte e impressionante, mas mesmo com toda essa aparência de segurança, ele afundou na sua primeira viagem, levando mais de 1.500 vidas. Assim são os muitos caminhos da vida, relacionamentos, decisões, ambientes ou hábitos que parecem perfeitos, mas longe da presença de Deus se tornam verdadeiros barcos furados. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Prazer estar com você nesse vídeo tão especial. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante aqui com vocês. Algo que é relevante para a minha vida e para a sua vida. Sabe, no dia a dia a gente começa a tomar rumos, tomar caminhos que são perigosos e a gente precisa ser despertado. E a palavra de Deus vai nos despertando para nós revermos a nossa vida e realinharmos os nossos rumos. Caso contrário, a gente pode perder o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. Sabe, há barcos que estão afundando e que, se as pessoas não saírem dele, vão afundar também e vão perder o seu bem mais precioso, que é a sua vida. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece bom, mas o final deles é morte. Queridos, isso é extremamente sério e importante. A gente precisa saber que caminhos perigosos são esses que podem nos destruir. O primeiro caminho é o caminho da fuga de Deus. A Bíblia diz que Jonas, ele fugiu da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus chamou Jonas para ir para Nínive e Jonas decidiu ir para Tarsis. E o texto bíblico é bem claro. Jonas fugiu para longe da presença de Deus. Veja a ideia que Jonas estava tendo na cabeça, tentar fugir da presença de Deus. Isso não é possível. O Salmo 139 diz que Deus, ele nos encontra nas profundezas do mar. Onde quer que a gente esteja, o Senhor está lá. Mas Jonas, ele foi ingênuo em pensar que podia fugir da presença de Deus. Sabe, tem muita gente tentando fugir da presença de Deus, fugindo dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus. E também estão como Jonas, lá no meio do mar, sofrendo tempestades, porque é isso que acontece com quem foge da presença de Deus. Não há esperança sem Deus, querido. Graças a Deus que Jonas decidiu abandonar aquele barco e voltou para os projetos de Deus. Ei, não há esperança sem Deus, não há esperança longe dos caminhos, dos projetos, dos propósitos de Deus. Só na palavra de Deus a gente pode ter esperança de verdade, amém? Um outro caminho extremamente perigoso também que a gente encontra na Bíblia é o caminho da autoconfiança. Eita, o que tem de gente autoconfiante? Ei, deixa comigo que eu resolvo, eu já sei o que eu vou fazer. Cuidado, a Bíblia diz que a autoconfiança é perigosa. Sansão, ele foi autoconfiante. Sansão, ele confiava na sua força, na sua beleza, no seu talento. E não demorou muito para que Sansão fosse um escravo de Satanás, sendo zombado, sendo humilhado, sendo chucateado pelo inimigo. É isso que acontece com quem se sente autoconfiante. Muito cuidado com isso. Há um terceiro caminho, queridos, também perigoso, que são verdadeiros barcos furados e que muita gente não tem percebido. É o caminho da religiosidade vazia. E aqui entra o exemplo de Caim. A Bíblia diz que Caim também era um religioso. Só que Caim era o tipo de pessoa que ele queria fazer a vontade de Deus, mas do seu jeito. A Bíblia diz que Deus pediu oferta de sacrifício e Caim sabia exatamente o que precisava fazer, mas Caim decidiu fazer diferente. Enquanto Deus pediu para ele levar carneiro para oferecer em sacrifício, Caim decidiu oferecer frutas. Sabe, é muito fácil a gente justificar os nossos erros, só que Deus não aceitou as suas desculpas. E Caim, ele se tornou alguém inimigo de Deus, porque ele queria fazer a vontade de Deus, mas do jeito dele. Isso chama-se religiosidade vazia. Não existe esperança em religiosidade vazia. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Um outro caminho também perigoso que a gente precisa ter cuidado é o barco da cobiça. Esse barco, ele é perigoso. O barco da cobiça, o eu é o centro das atenções e a gente está sempre preocupado com o nosso dinheiro. Temos um exemplo muito claro aqui, que é o caso de Judas. A Bíblia diz que Judas, ele traiu Jesus
por causa de 30 moedas de prata. Sabe, eu não sei em que barco você está nesse momento, mas se algum desses barcos fizer parte da sua vida, por favor, busque a palavra de Deus, busque o direcionamento de Deus, para que você reconecte a sua vida, para que você viva os propósitos de Deus para você. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e me diz aí qual desses barcos que você precisa abandonar. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.